Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre jogos de raquete, mais especificamente sobre duas modalidades, tá bom? Uma, o tênis de mesa e a outra, o badminton. Nós vamos dar só uma pincelada na história de ambos e vamos seguir principalmente para a estrutura do jogo, suas regras e seus fundamentos. Lembrando que em todo vídeo também vai ter a parte prática, né? Ou vocês vão assistir um pouquinho de como funciona tais modalidades em um jogo oficial. Legal? Então, sem mais enrolação, vamos ao tênis de mesa. O tênis de mesa, galera, ele surgiu ali, ele se iniciou ali, né, na Inglaterra, tá bom? A ideia surgiu através de alguns universitários. Esse tênis de mesa não chamava assim, ele chamava ping-pong, o famoso ping-pong que nós conhecemos, tá bom? Então, a princípio, o que eles tiveram de ideia? Eles pegaram uma mesa, colocaram alguns livros, como se fosse a rede, e pegaram algumas caixas de madeira que eles tinham ali, juntamente com uma bolinha, e aí eles começaram a brincar, passar essa bolinha de um lado para o outro. Dessa brincadeira surgiu o esporte que é tão conhecido e praticado no mundo todo, né? Vale ressaltar que durante o tempo ele sofreu muitas modificações até chegar ao que nós conhecemos hoje, como o tênis de mesa. Bacana? Aqui no Brasil, ele chegou através de alguns turistas ingleses, né? Lá no século XX. E os primeiros campeonatos foram disputados aqui no nosso país cerca de 1912, tá bom? O nosso maior mesa tenista é o Hugo Yama, que está nessa imagem, tá bom? Ele foi um dos principais e mais vitoriosos, certo? Vale ressaltar que o país que tem a hegemonia no esporte hoje é a China, tá bom? Com um grande número de medalhas nas competições oficiais, principalmente as competições olímpicas, tá bom? Do qual essa modalidade faz parte. Vamos aprender um pouquinho agora sobre o jogo. O tênis, ele não tem uma duração definida, o tênis de mesa, tá bom? Vence quem ganhar 7 games. Para ganhar um game, você tem que fazer 11 pontos. Se no final desse game estiver empatado em 10-10, vence o game quem abre 2 pontos de vantagem. Todo início de jogo é realizado um sorteio, onde o vencedor pode escolher se ele vai começar sacando ou recebendo, ou melhor, se ele vai escolher algum lado da mesa, tá bom? O outro fica com o que sobrou. Então, no caso de um ter escolhido, do vencedor, né, do sorteio, ter escolhido o lado, ele vai escolher se vai começar sacando ou recebendo, tá bom? Com relação a pontos, temos duas formas básicas de se pontuar. A primeira é o seguinte: se eu rebati a bolinha, ela pingou na mesa do meu adversário, ele não conseguiu tocar na bolinha antes que ela pingue a segunda vez, seja no chão, né, passando por ele, ou em um golpe de efeito, em uma jogada de efeito, ela quicar 2 vezes na mesa também, dele, tá bom? Do lado do adversário. Isso é ponto. Há outras formas também de se pontuar, tá bom? São através de faltas, tá? Ou também se o adversário cometer um erro na batida e essa bola não ultrapassar a quadra dele, ficar na rede, tá bom? Ou até mesmo ele bater com muita força e a bolinha não pingar na mesa, for direto para fora, certo? Legal. Algumas coisas que nós temos que tomar cuidado que são consideradas faltas, tá bom? Normalmente os jogadores jogam distantes da mesa. Por quê? Não posso relar na mesa. Eu não posso também tocar com a mão livre quando for realizar um saque, jogar a bolinha e apoiar na mesa. Eu não posso.
tá bom? Não posso ir lá na mesa de maneira nenhuma, nem mover, nem tocar na rede. E outra questão, não posso bater 2 vezes na bolinha, então nada de fazer essa batida de 2 vezes, tá bom? O saque, ele inicia qualquer ponto. Então todo ponto ele é iniciado pelo saque, tá bom? Como que funciona? Em cada set, uma pessoa inicia, ele vai sacar 2 vezes e depois o outro vai sacar 2 vezes, volta o saque para mim, eu saco 2 vezes e assim consecutivamente, tá bom? Se chegar em 10 a 10 no final do nosso set, aí sim alterna o saque. Tem uma coisa que é uma característica do tênis de mesa, tá bom? Que é o seguinte: eu não posso esconder a bolinha, eu tenho que sempre deixar ela à mostra quando eu vou sacar. Por quê? Havia muitas pessoas que usavam uma malandragem para atrapalhar o outro jogador. Então ele escondia a bolinha e realizava o saque, de uma forma que acabava ludibriando o adversário. Então hoje é necessário que ele mostre a bolinha antes de realizar o saque, tá bom? E para que o saque seja válido, essa bolinha tem que ficar na minha mesa, na mesa do adversário e assim consecutivamente, tá bom? Senão o saque não é válido. Uma característica desse jogo é a forma de segurar a raquete, tá bom? Nós temos os caneteiros, que é essa forma mais popular dos jogadores que jogam de uma forma, digamos assim, mais recreativa, tá bom? Então, os caneteiros, a maioria são o pessoal que joga mesmo para se divertir, para brincar. Tem uma deficiência esse modo de segurar a raquete, porque você só consegue jogar com um lado da raquete, tá bom? Então, você perde um pouquinho de todo o potencial do jogo. A maioria dos jogadores profissionais utilizam a pegada clássica. Por quê? Com ela você consegue utilizar os dois lados da raquete. Então você pode bater tanto de forehand como de backhand, que nós vamos aprender daqui a pouco o que significa isso, certo? Então você tem uma possibilidade maior de movimentos e uma amplitude maior também do braço para realizar as devoluções ali da jogada do adversário, tá bom? Temos uma terceira também que vale citar, que é a cracineta, que é uma mistura da primeira com a segunda. Está crescendo muito o uso dela, tá? Porém é algo mais recente. Está passando por uma fase ali de adaptação e mudanças, tá? Jogadas, como vocês sabem, nós temos o forehand, que eu já expliquei no tênis de campo, é a mesma coisa. A palma da mão virada para frente. Normalmente o forehand é utilizado do lado onde eu tenho uma dominância, onde é o meu lado melhor, tá bom? O backhand, normalmente ele é utilizado no lado oposto. Então quando a bola vem do meu lado que não é o dominante, eu realizo o backhand. Palma da mão virada para mim e eu faço esse movimento de abrir. Beleza? E também nós temos os efeitos, que são as jogadas especiais, jogadas técnicas no tênis de mesa, tá bom? Nós temos o top spin, que tem quando eu bato, né, de baixo para cima. O objetivo é o quê? Que a bolinha ganhe velocidade e saia ali do campo de reação do meu adversário, tá bom? Já o backspin é outra jogada técnica, onde o intuito é diminuir a velocidade da bolinha para que ela pingue próximo à rede e ele não consiga tocar nela e assim ela pingue 2 vezes na mesa do adversário, fazendo com que você pontue. Bacana? Nós vimos um geralzão aqui desse esporte e agora eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam em movimento, né, como funciona essa modalidade. Hitting the table, I didn't see that directly.
fantastic rally. And this looks like exhibition mode, but this is really a tactic of Xu Xian to hit these high bouncing shots. We can see that here. It bounced up so high that it was difficult for Fan Jingdong to play a powerful. This is just incredible. I have goosebumps all over, ladies and gentlemen. In terms of intensity, that was the rally of the tournament for me. Beautiful, beautiful. Been so far away, as we mentioned before. Counting is never really intimidated, been pushed away from the table. Look at that backhand launch. In the finals match later this afternoon. Did you see Daniel Gorak already clenching his fist when he thought the rally was over? But somehow this Masato Xu. بيعاد الإرسال مرة ثانية.
الله عليك ولد، الله عليك ولد. ريفونوت طبعا مش مصدق بيسقف له لاعب بيلاروسيا. لا جابها ايه؟ جابها ايه؟ بيحيي الناس جابها. لا جابها حاجه يعني زي شوهات السيرك كده، حاجه كده زي الشوهات في المباريات الاستعراضيه. جابها من ورا ظهره. لا لازم نشوفها تاني طبعا، عايزين نشوفها 10 مرات لمخرجنا حسين بومجداد. شوفوا جابها ازاي من ورا ظهره وحطها له ستريت هناك. خد تاكسي يا بربانوف، هات الكوره دي. جابت كل المباريات وسقفت على النقطه دي وشجعت النقطه دي، يعني ما بتحصلش كتير، ما بنشوفهاش كتير في بطوله رسميه. Bacana, turma. Então nós vamos para o segundo esporte de hoje, que é o badminton. Assim como no tênis de mesa, nós vamos falar um pouquinho sobre a história, mas logo nós vamos para os fundamentos, as regras e tudo que compõe esse esporte, tá bom? Surgiu aonde esse esporte? Os primeiros relatos de jogos parecidos com o que nós conhecemos hoje como badminton vêm lá da Índia, tá bom? De um jogo chamado Pona. Diz a história que alguns oficiais ingleses eles viajaram lá para a Índia, eles viram esse jogo, gostaram e trouxeram para o país. Ali esse jogo foi adaptado, desenvolvido e hoje chegou aquilo que nós conhecemos como o badminton, tá bom? Aqui no nosso país não tem uma data específica da chegada desse esporte, mas acredita que os primeiros jogadores ali de uma forma amadora, as primeiras vezes que se jogou o badminton aqui no Brasil foi lá na década de 70, tá bom? Então essa é a ideia básica que é passada com relação ao badminton. Nas Olimpíadas, a primeira Olimpíada da qual ele fez parte, entre aspas, como um esporte de demonstração foi em 74, em 88 como esporte de exibição e aí em 92 ele começou a valer medalhas, tá bom? Essa é uma transição natural de todo esporte até ele chegar a ser olímpico, tá bom? Então é muito comum que ele passe por essas 3 fases mesmo. Aqui nós temos a quadra, certo? A quadra de badminton é muito parecida com a quadra de tênis, tá bom? Bem próximo a ideia, não muda muita coisa, certo? Com relação ao início do jogo, é igual ao tênis de mesa, tem o sorteio. Quem venceu o sorteio escolhe se quer começar sacando ou recebendo, ou se quer escolher um lado do campo, tá bom? E o outro fica com o outro lado, beleza? Legal. Duração da partida. Não tem um tempo específico, tá bom? Mas, assim como o tênis de mesa e o tênis de campo, ele é decidido ali entre games e sets, tá bom? Como que funciona? Como que se vence um game? Quem marcar 21 pontos primeiro, tá bom? Conquista o game. Como os outros esportes de rede, se chegar 20-20 ou empatado no final do game, tem que se abrir 2 pontos para vencer tal game, tá bom? Se o placar for até 29-29, aí tem uma regra que é um pouquinho diferente. Quem fizer o 30 primeiro leva, beleza? Intervalos. Quando chega a 11 pontos, tem um intervalo, tá bom? Para que os atletas possam descansar. E após cada game também tem uma pausa ali de 2 minutinhos para o descanso dos atletas, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Só um momento. Vamos lá. Viradas de quadra, tá? Quando que há essa mudança? Após o final do primeiro game, invertem os lados. Depois, após o final do segundo game, se for necessário, muda os lados. E no terceiro game, quando chega ao ponto ou ao 11º ponto, também ocorre essa mudança de lados, tá bom? Vamos seguindo aqui.
Já falei sobre o início do jogo. Legal. Como que acontece a pontuação? A pontuação ocorre da seguinte forma, tá bom? Há uma trocação, cada um de um lado vai rebatendo a peteca. Quem deixar cair a peteca na sua quadra, perde ponto. Ou se, ao rebater a peteca, eu não conseguir jogar ela para o lado adversário e ela cair no meu campo, eu também perco um ponto, ou, melhor, o adversário conquista o ponto. Então essas são as duas formas de se pontuar, tá bom? Se jogar a bola para fora também, ou a peteca, desculpa, para fora também, você vai estar jogando fora da zona de jogo. Então é ponto do adversário, tá? Com relação ao saque, é importante, sempre você vai sacar de baixo para cima, isso é uma regra, né? Aí tem que ser abaixo da linha da cintura. Outra questão, sempre quem fizer o ponto saca, tá bom? Então se eu for fazendo o ponto, eu vou continuando sacando, tá bom? E o jogador que vence o game, no próximo game ele começa sacando. Essas são algumas regras específicas aí desse jogo, certo? Outra coisa que é interessantíssimo e importante. Vamos lá. Tá, legal. Quando o número for 0 ou par, ele deve se localizar à direita para realizar o saque, tá bom? Então sempre quando o número for 0 ou par, ele fica do lado direito e ele realiza o saque do lado oposto, tá bom? Quando o número for ímpar, ele tem que ficar do lado esquerdo e realizar o saque do lado oposto. Essa é uma regra característica desse esporte, do badminton. Não acontece isso nem no tênis de campo, nem no tênis de mesa, tá bom? Fundamentos, basicamente, é a mesma coisa do tênis de campo e do tênis de mesa. É o forehand, que nós já falamos e eu já expliquei para vocês, e o backhand, tá bom? Forehand, bato com a palma da mão virada para frente, normalmente eu utilizo quando vem do meu lado dominante, e o backhand, bato com a palma da mão virada para o meu corpo, certo? Normalmente eu utilizo esse golpe quando a peteca, né? Desculpa a bola, não usei bola várias vezes como termo, mas o certo é a peteca, vem do meu lado que não é o dominante. Então eu utilizo para rebater, tá bom? Então, ó, galera, agora eu vou colocar um vídeo sobre o badminton e assistam. Can he? Jorgensen staying resilient for the moment. Point this is turning out to be. Unbelievable, it's a little bit short. Still going. I haven't seen anything like this. They deserve to be a loser.
finalizamos o nosso vídeo. Um abração e até a próxima.